Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e você aí do outro lado já sentiu falta de alguém? E na mesma hora pensou, será que eu quero essa pessoa de volta ou eu só estou lidando com o mal da ausência dela? Porque sentir falta, cada pessoa dói, mas dói mesmo. Eu já senti falta de saber exatamente onde aqui no meu coraçãozinho que tava doendo. Mas querer voltar muda completamente o rumo das nossas decisões. E é justamente aqui que algumas pessoas se confundem e acabam se colocando de novo em situações que já machucaram antes. Fica comigo nesse conteúdo porque eu te explico o porquê que isso acontece e como que a gente pode fazer para lidar com essa emoção. Sentir falta é uma experiência humana básica. Ela aparece quando algo ou alguém que fazia parte da nossa rotina deixa de estar ali. Pode ser um relacionamento romântico, pode ser uma amizade, uma fase da sua vida, um trabalho. Já querer de volta é outra coisa. Envolve desejo, expectativa, projeção de futuro. Envolve decisões ainda que não totalmente conscientes. O problema é que, emocionalmente falando, essas duas coisas costumam surgir bem misturadas. A falta aperta, o silêncio incomoda, a memória seleciona só os bons momentos e, de repente, essa ausência vira argumento para uma reconciliação que talvez não faça sentido. Na clínica e também fora dela, nas conversas cotidianas, eu vejo muitas pessoas confundindo dor com vontade, carência com escolha, saudade com amor. E entender essa diferença não é apenas um detalhe psicológico, é algo que muda completamente a forma como você se relaciona com o passado e com o que ainda está por vir. E tem um conteúdo aqui no canal, recentemente que eu gravei, falando sobre por que aparece saudade, por que nós temos saudade quando um relacionamento romântico se encerra, quando há um término, um divórcio, uma separação. Por que isso acontece e por que essa saudade nos trola muitas vezes. Tem aqui no canal, só procurar aqui na playlist de relacionamentos ou eu vou deixar linkado em algum lugarzinho aqui, se você estiver no YouTube, que você pode também aproveitar esse outro bate-papo que se linka muito a esse assunto daqui de hoje. Sentir falta não é necessariamente sentir amor. Eu comentei isso no vídeo passado, inclusive. Na maioria das vezes, sentir falta é o corpo e a mente reagindo a uma quebra de hábito. Você sentia falta daquela pessoa porque ela estava ali todos os dias, era rotina, porque haviam mensagens, ligações, uma rotina compartilhada. Quando isso some, fica o vazio, e o vazio tende a doer mais do que a própria relação doía. Se terminou, para alguma das duas pessoas não estava bom, ou para você, ou para o outro, ou então para os dois. E é por isso que muitas vezes a saudade aparece mais forte à noite, nos fins de semana, nos momentos de silêncio, não porque a pessoa era perfeita, mas porque ela ocupava um espaço que hoje está vago. E é aqui que algumas pessoas trocam os pés pelas mãos, por achar que sentir falta é prova de que tem alguma coisa nessa relação que ainda precisa ser vivido, quando de fato pode ser só incômodo de aprender a viver aquilo que já era conhecido, agora de uma forma diferente. Sentir falta fala mais sobre adaptação do que de fato sobre destino. Querer de volta envolve uma outra pergunta, que pode ser um pouco mais desconfortável. Se essa pessoa voltasse exatamente como era, eu escolheria viver tudo de novo? Pensa aí com o seu coraçãozinho, deixa aqui nos comentários se você quiser compartilhar comigo essa sua intimidade. Não é uma versão idealizada que nós estamos falando, não é a pessoa em potencial. É porque ela mudou, é porque ele aprendeu, mas porque esse tempo sós pode ter ensinado muita coisa pra gente. Eu quero reencontrar aquela pessoa agora um pouco mais experiente. A realidade concreta, cada pessoa, deixa eu te falar aqui, as mesmas dinâmicas, os mesmos conflitos, os mesmos limites, muito provavelmente eles vão ser atingidos. Quando alguém quer de volta, existe aqui um desejo ativo de reconstrução,
mesmo sabendo de todos os riscos eminentes dessa relação. Existe uma disposição para lidar com o que não funcionou e não apenas uma tentativa de anestesiar sua solidão. Muitas pessoas dizem, eu quero de volta, quando na verdade ela só quer aliviar a sua angústia, não quer mais sentir dor, querer parar de sentir, querer calar a ausência, mas isso não é querer alguém, é querer escapar do seu desconforto. E nenhuma relação sustenta o peso de ser usada como analgésico emocional. Pelo menos se eu estivesse em uma relação que eu fosse usada apenas como band-aid para alguém, eu ia ficar extremamente decepcionada. Quando a ausência se prolonga, a memória começa a editar o passado. Você já passou por isso? Isso é bem interessante. Os conflitos, eles parecem menores. As dores perdem nitidez, parece que nem doeu tanto. Os bons momentos ganham destaque, parece que realmente foi tudo muito incrível. A saudade raramente lembra de como você se sentia nos dias mais difíceis. Ela vai te lembrar de como você se sentia nos dias em que tudo parecia tudo mais simples, e é exatamente por isso que, antes de qualquer tentativa de retorno, vale aqui uma perguntinha bem honesta. O que você sente falta? É da pessoa ou da versão de você que você era naquele momento? Às vezes, cara pessoa, o desejo de voltar não é sobre o outro. Nossa, muitas vezes o desejo de voltar não é sobre o ex-parceiro ou a ex-parceira, mas é sobre o momento de vida que você se sentia mais acolhida, mais segura, mais vista. Voltar a uma relação não vai fazer com que o seu emprego, o seu trabalho, seja igual como era antes, como quando você se sentia melhor, mais valorizada. Voltar para essa relação não vai te dar mais disposição para fazer atividade física como era antes, ou alguma fantasia que você tem não vai se realizar apenas com esse retorno da relação. E é essa diferença que é crucial, porque nenhuma pessoa consegue devolver uma fase da vida que já passou. Sentir falta não significa que você tomou a decisão errada ao se afastar. Pode significar apenas que algo teve importância. A maturidade emocional não está em não sentir saudade. Não estou promovendo esse tipo de pensamento que você tem que romper uma relação sem sentir nada, apático. Seria estranho se assim fosse, mas também não é saindo transformando toda a saudade em um retorno automático. Existem vínculos que terminam e ainda assim deixam marcas afetivas legítimas. Sentir falta pode coexistir aqui com a clareza de que voltar não seria saudável, nem para você, nem para essa outra pessoa. E sustentar essa contradição de sentir e não fazer nada com isso é uma das tarefas emocionais mais difíceis da vida adulta. Mas também ela é uma das mais libertadoras. E eu, enquanto psicóloga, eu tenho que te fazer aqui perguntas, cara pessoa, embora seja um encontro unilateral, onde eu pergunto aqui. E eu espero que você aí do outro lado haja, anote, reflita, pense sobre isso, leve para sua terapia ou comece a fazer terapia a partir desses questionamentos, a partir dessas angústias que você sente. Fica aqui o ponto de reflexão. Eu sinto falta, mas o que eu faço com essa falta? Ou será que você precisa de fato agir mediante esse sentir? Porque sentir falta fala do passado. Querer de volta interfere diretamente no seu futuro. Quando você confunde essas duas instâncias, ocorre o risco de repetir histórias esperando finais diferentes, sem que nada de fato tenha realmente mudado ali. Nem você, nem no outro, nem nas contingências ao redor. Aqui no Acidamente, a ideia nunca é oferecer respostas prontas, porque isso não existe na psicologia. É ampliar o seu olhar. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te tocou, se atravessou você em alguma forma,
vale acompanhar aqui o canal, os outros conteúdos falando sobre relacionamentos, talvez compartilhar com alguém que você sabe que esteja vivendo um momento de dilema agora. Meu nome é Ana Paula Prum, eu sou psicóloga e os meus contatos sempre ficam disponíveis na descrição dos conteúdos e no meu perfil. Eu ofereço atendimento online para brasileiros aqui no Brasil e fora do Brasil também. E se esse for o seu momento que você acha de começar o seu processo terapêutico, vai ser um prazer acompanhar essa sua trajetória de mudanças, mas se você já estiver em atendimento, ou se você tem algum outro profissional que tem um pouco mais de intimidade, um pouco mais de parceria, faça terapia, porque esse pode ser o seu momento de transformação e de entender que esses sentimentos primários, eles não significam algo que deve ter algum significado, que eles não devem sugerir mudanças ou ações. Eu agradeço muito pela sua paciência, de ter ficado aqui comigo no final, de ter prestigiado esse conteúdo todo. Te deixo um beijo e se você curtiu de fato, deixa aqui o seu like, porque isso me faz entender que esse conteúdo é interessante e mostra aqui para a plataforma que tem que mostrar também para outras pessoas, para continuar aprendendo e parando de fazer besteira na vida emocional. A gente se vê aqui no próximo conteúdo. Tchau!